Hoje eu quero tratar com você sobre algumas questões específicas e que podem fazer muita diferença quando você recebe um contrato bancário para analisar. Então, além de verificar, por exemplo, possíveis ilegalidades, abusos, questões onerosas, enfim, e é também importante distinguir o que é abusivo de oneroso na hora de fazer a tua petição, eu quero demonstrar para vocês que há um mar muito imenso que tem que ser explorado antes de você adentrar em alguns temas. Então, o que a gente quer dizer aqui? Juros. Ah, Donato, tem uma tese de juros capitalizados, juros compostos, não seria a mesma coisa. Na matemática financeira, você pode comprar 100 doutrinas. Todas elas são uníssonas em dizer que só existe dois regimes de juro no Brasil, o simples e o composto. Independente da nomenclatura ou da semântica que é adotado, o que interessa é o resultado que aquilo gera, ou seja, se os juros são considerados vencidos e não pagos e reincorporados ao saldo devedor para que novos juros sejam recalculados sobre ele. Então, regime simples e composto, não existe uma terceira via. Formação da taxa de juro versus a DIN 2591. Isso aqui, ó, é algo importantíssimo porque em raríssimas vezes, em questões que muita exceção, você vai perceber que alguém está abordando o julgamento da DIN 2591. Qual que é o tema lá de extrema importância? O STF pacificou que, através tudo que extrapolar a taxa Selic, é passível de revisão, tá? Não sendo adotado a sistemática do Código Civil na questão da formação da taxa de juro, mas sim o Código Civil, tá? Olha só que inovação para quem quer advogar nessa área. A questão da legalidade da capitalização, ou seja, existe lei que permite isso? Porque não é difícil de encontrar. Nós recebemos aqui muitos clientes que já têm processo em andamento e pedem para a gente analisar ou para assumir, e você vê o advogado alegando a súmula 93 do STJ, dizendo que só pode capitalizar juro em cédula rural, comercial e industrial. Só que, como nós sabemos, existem outras legislações mais modernas que já autorizam a capitalização de juro, como é o caso, por exemplo, da cédula de crédito bancário e a alteração legislativa de 2009 nos contratos do sistema financeiro habitacional. Uma outra questão que tem que ser compreendida é o que? A periodicidade, tá? Então, ó, eu vou olhar regime, se é simples ou composto, depois a formação da taxa de juro pela DIN 2591, se há legalidade da capitalização, e há. Então também, além da súmula 93, eu não posso aplicar a súmula 121 do STF, ela está superada. Agora eu vou para a periodicidade. Por que a periodicidade é importante? Porque quando eu compreendo a periodicidade, eu vou entender qual é o efeito que o juro composto vai causar naquele contrato. Então ela pode ser diária, ela pode ser mensal, trimestral, semestral e anual. Observadas essas questões, eu tenho que saber, ter ali a minha equipe técnica para fazer uma avaliação de qual o impacto ou qual o ônus que é gerado quando o tipo de capitalização, aqui a periodicidade, é aplicada sobre o meu contrato. Qual a importância disso, Donato? Por exemplo, se o meu contrato ele tem lá previsto, tá? Taxa de juro, um exemplo, 2% ao mês e uma taxa de 26,5% ao ano, e existe uma cláusula de capitalização mensal, muitos aí do outro lado vão dizer, eu não posso fazer nada nesse contrato porque está pactuado de forma clara e expressa a taxa de juros a ser paga e com capitalização em cláusula. Só que isso aí não é uma verdade absoluta, tendo em vista que eu tenho que fazer a adequação do contrato às normas do sistema jurídico brasileiro. Então é possível sim, quando eu sei formar a taxa de juro e demonstrar o impacto que a periodicidade causa, eu, por exemplo, pedir um afastamento, ainda que não haja o afastamento da capitalização, eu fazer a adequação da taxa de juro remuneratória. Então eu preservo a capitalização e peço a anulação do juro remuneratório aplicado por ofensa ao que está aqui na DIN 2591. E eu não estou dizendo que basta olhar para a Selic. Ah, se a Selic é 10%, o banco pode cobrar 10%. Lembra que eu disse que tudo que extrapolar a Selic pode ser objeto de revisão?
Então eu tenho que entender qual é o fundamento da Selic dentro da formação da taxa de juros, dos juros remuneratórios, quais são os indexadores que acompanham, para daí eu fazer a demonstração de que maneira o banco não poderia, por exemplo, ao invés de cobrar 2%, ele poderia ter cobrado 1,46%. Então eu preservo a cláusula de capitalização, que eu não preciso anulá-la, e troco a taxa de juros. Isso aqui é só um pequeno apontamento, lógico que teria que ter um estudo mais aprofundado, mas para se compreender toda a dimensão do que pode ser feito nos contratos. Quando eu falo em adequação do contrato, adequação à norma jurídica. Ok? Então, por exemplo, o contrato que tem a capitalização de juro, ele está embasado na Lei 10.931. É uma cédula de crédito bancário, está escrito lá no cabeçalho dele. Significa que isso aqui é imutável que está dentro desse contrato? Ou eu posso fazer ali o que aparentemente seria um confronto de normas? Ah, norma especial derroga geral, lei complementar em detrimento de lei ordinária com lei ordinária, enfim. O que eu preciso entender nesse caso é que não há norma especial em detrimento de norma geral. Nós temos duas normas gerais. A cédula de crédito bancário trata da capitalização e o Código Civil ele vai normatizar as questões lá sobre onerosidade e abusividade que pode ocorrer em um contrato também bancário, tá? Porque a ADI 2591 nos remete para o Código Civil. Logo, quando eu sei olhar as legislações que podem ser aplicadas ao contrato, eu entendo como a taxa de juros é formada, como, por exemplo, a taxa pode ser respeitada, mas a capitalização traz um ônus indevido para aquele cliente, devido à periodicidade e ele ser um fomentador da atividade bancária, que é um outro item imprescindível para quem quer advogar na área bancária. Eu posso pedir as trocas, tanto, por exemplo, agora, como eu estou explicando, mantendo a taxa de juros remuneratória, mas proibindo a capitalização por periodicidade mensal ou diária, que é o que está vindo nos contratos. Compreendendo a ADIM 2591, eu extraio dali o fundamento jurídico para essas aplicações e automaticamente eu paro de pedir a aplicação do CDC aos contratos na questão da formação da taxa de juros. Então, eu vou aplicar o CDC para outros temas, por exemplo, eu quero aplicar o CDC para a inversão do ônus da prova, porque na data em que o cliente tomou o capital, muito embora seja uma empresa, ele se encontrava em um estado de dependência econômica. Então eu tenho que fazer esse filtro na linha do tempo também para eu poder pedir aplicação para empresas, tá? Qual a importância disso aqui, ó? Já dando uma aprofundada aqui que não era objeto do que eu queria. A lei do superendividamento. Olha só, se eu comprovo que meu cliente, embora seja pessoa jurídica, tomou o crédito por uma dependência econômica que ele tinha na época, eu posso aplicar a lei do superendividamento. É uma interpretação extensiva. Pode se preparar que isso aí vai começar a acontecer aqui no Brasil. Então, dito esses pequenos detalhes, isso aqui é só uma pequena apresentação de tudo que você pode fazer só quando você discute juro e capitalização de juro. Eu ainda não entrei aqui em N outras vertentes do sistema financeiro que o teu cliente pode ter como resolver através de uma ação revisional. Aplicação financeira, seguros, consórcio, enfim. No meio disso tudo pode ter contrato de financiamento habitacional, que é uma outra problemática hoje, principalmente por uma falsa taxa de juro baixa, mas com um indexador muito elevado de atualização monetária. Na sequência, lógico, nós vamos estar produzindo tudo isso, até porque tudo isso aqui vai ser objeto de apostilamento para o nosso curso aí de Direito Bancário. Um grande abraço a todos. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então, seguinte, deixe aí o seu like, que é importantíssimo para que a gente possa crescer aqui dentro do canal. Compartilhe com seus amigos e, inclusive, pode mandar todas as suas dúvidas que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço.